Essa é a verdade que não estão te contando sobre a invasão marroquina na Espanha. Eu estou indo agora para o Brasil e eu fiquei pensando, né? Muita gente não sabe, está sendo desinformada. Vocês viram aí que tiveram 50 mil marroquinos invadindo a Espanha. E a mídia mostra e fala dessa forma. Só que a gente precisa se atentar a alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o seguinte: a cidade de Ceuta, com U, não está na Europa. Anderson, como assim não está na Europa? A Espanha não está na Europa? Pois é, a cidade de Ceuta, ela está na África. Ela é um território da Espanha no continente africano. E pouca gente sabe disso e as pessoas não pesquisam. Então é por isso que eu estou trazendo para vocês essa informação. Uma coisa interessante e grave é que a população da cidade de Ceuta aumentou em 60% depois da invasão marroquina. Isso significa que a população que era 80 mil foi para 130 mil. Isso é uma coisa muito grave, né? E aí todo mundo acha que a galera tá entrando por aqui, ó, por esse estreito aqui que é Gibraltar, né? Por essa parte aqui, o Estreito de Gibraltar. Só que não. E aí a galera entraria aqui e aí iria se espalhar pela Espanha, nesses 50 mil imigrantes. Só que não, gente, não é por aqui. Esse mar aqui é muito perigoso, é praticamente impossível você atravessar nadando. Eu já fui aqui em Tarifa, inclusive, tem cliffs, enfim, é bem difícil passar aqui, tá? A galera tá entrando aqui. Anderson, por quê? Porque essa cidade aqui, Ceuta, é uma cidade espanhola, ou seja, é um território espanhol dentro do continente africano. Então é a Espanha na África, ó, se você parar para ver aqui, ó, isso aqui é a África, certo? Aqui está a África e aqui está a Espanha, nesse trechinho aqui colado com Marrocos, cidade de Ceuta. Outra coisa interessante é que essa cidade, ela tem 84 mil habitantes, agora aumentou 60%, foi para 130 mil habitantes. Anderson, e por que essa cidade Ceuta fica aqui na África? Como é que pode? De onde é que veio isso aqui da Espanha? Só para você entender rápido e você conseguir conversar com seus amigos sobre isso, o que acontece? Ceuta é uma cidade aqui da Espanha que fica na África, como eu falei para vocês, tinha 83 mil, agora tem 130 mil, certo? Com a chegada dos marroquinos. Tem apenas 17 quilômetros da Espanha continental, então se eles pegarem barco aqui, eles vão para lá, tá? Por que essa localização é tão especial? Porque é o ponto mais estreito da separação Europa-África, só tem 14 quilômetros que eu falei para você. A fronteira é muito fácil de invadir, certo? E a cidade, apesar de ser pequena, tem uma porção gigante. Inclusive, para vocês entenderem, essa cidade foram os fenícios, né? Na época dos fenícios, entraram, depois vândalos, bizantinos e tal, bereberes, muçulmanos, os famosos mouros. E aí, durante o período das cruzadas, os cristãos expulsaram os mouros da Europa e ficaram com essa cidade aqui na África, tá? Essa cidade ficou de Portugal, porque na época Portugal e Espanha ficavam sob o domínio do mesmo rei, o Filipe II. Aí depois Portugal se separou da Espanha e Ceuta escolheu ser espanhola e não portuguesa. Foi a única cidade portuguesa a fazer essa escolha. E aí teve o Tratado de Lisboa, que confirmou Ceuta como território espanhol. O Marrocos cercou Ceuta de 1694 até 1727 por 30 anos seguidos, e foi o cerco mais longo da história, mas não conseguiu tomar a cidade. E aí o Marrocos conseguiu a independência da Espanha, Ceuta continuou espanhola e Ceuta é uma cidade autônoma. Uma coisa que chama a atenção aqui é que as duas línguas convivem, o espanhol e o árabe, né? O árabe marroquino, que é o Darija, tá? Que é muito falado nas ruas. 68% nasceram na própria cidade, tá? E tem, inclusive, judeus sefarditas, que depois a gente pode falar sobre isso, tá? Outra coisa que chama atenção é o PIB, quase 2 bilhões de euros para uma cidade pequena, uma cidade com 80 mil habitantes, 2 bilhões de euros, como é que pode? E com uma alta taxa de desemprego de 26%, chega a ser surpreendente. Só que não, como é uma zona franca, né? Os impostos são mais baixos. Isso faz com que exista um comércio irregular, digamos assim, informal, né? Não gosto dessa palavra. É um comércio informal. Mulheres marroquinas, as porteadoras, todos os dias vão e voltam fazendo aí esse comércio. É por isso que existe vários comércios por causa da isenção de impostos, tá? E o Estado é o que emprega mais. Então, tende a ter um nível de corrupção também maior, porque o Estado emprega muito, o Estado empregando muito, as pessoas elas ficam reféns do governo e aí liberam muitas coisas aí. Então é uma cidade meio que rebelde aí da Espanha, apesar que o que mais chama atenção também
é que isso é uma das coisas mais incríveis, que muito pouca gente sabe, não faz parte da OTAN. Apesar de ser da Espanha, isso não faz parte da OTAN, fazendo que a base militar espanhola esteja lá em peso, com tanque, artilharia, tropa da Legião Espanhola. Então tem um exército muito pesado lá, inclusive vigiando o Estreito de Gibraltar, certo? Então é importante você saber isso. Se caso o Marrocos atacasse a Espanha teria que se defender por conta própria. É por isso que existem teorias falando que os Estados Unidos, junto com Israel, orquestraram isso aí, né, contra essa cidade espanhola, porque a Espanha é pró-Palestina. Essas são teorias da conspiração, mas é importante vocês saberem o que as pessoas estão falando, ok? Então, se atacar, a Espanha vai ter que defender ela mesma. Outra coisa interessante é que as pessoas que moram em Ceuta, elas não querem que volte para ser, que seja do Marrocos. Elas querem que continue da Espanha. Ou seja, os próprios muçulmanos que moram lá não querem que isso se torne parte do Marrocos. Tá? Existiu uma crise também em maio de 2021, onde já existia uma invasão, e agora tem, né, mais de 40 mil pessoas, quase 50 mil pessoas entraram, várias pessoas morreram. Esse é um resumo geral aí do que aconteceu. Alguns moradores espanhóis relatam assaltos, invasões a casa, a supermercados, lojas, etc. Então, tá de fato uma crise. Inclusive, o primeiro-ministro espanhol foi lá pessoalmente, foi xingado por várias pessoas, justamente por essa política imigratória da Espanha que tem sido feita na Europa continental. Lá, nessa cidade, não muda muita coisa. Agora, Anderson, como assim? O que acontece? Recentemente, e esse é o principal fator que as pessoas acusam, estão falando que motivou os marroquinos a invadirem, a Suprema Corte Espanhola, um juiz da Suprema Corte, falou que se os imigrantes entrarem nadando, eles não podem ser mandados de volta à força. Eles têm todos os direitos, inclusive de pedir asilo. É por isso que a grande maioria entrou nadando e algumas pessoas entraram por terra, pulando, etc. E foi lá no bolo, só que é óbvio que elas vão alegar que entraram nadando. 40 pessoas, infelizmente, faleceram nessa travessia. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não sei se você sabe, lá na cidade de Ceuta, existe 64% dessas pessoas são pessoas que já nasceram lá. Só que é uma cidade que antigamente era dos portugueses e antigamente era dos mouros. Então, basicamente é o seguinte, fenícios, depois berberes, vândalos e depois os mouros, depois os portugueses tomaram, e aí naquela época do rei Filipe II, 1580, se não me engano, Portugal e Espanha estavam sobre o mesmo domínio, o mesmo rei, o rei Filipe II. Então, quando Portugal se separou da Espanha, a cidade de Ceuta, que era portuguesa, ela quis ficar do lado da Espanha. E aí Lisboa depois confirmou isso, autorizando, né, fazendo essa separação, e aí a Espanha ficou com aquilo ali. Antigamente era dos muçulmanos, a Espanha tomou, né, Portugal e Espanha tomaram, e aí eles alegam que o que eles estão fazendo ali, né, nada mais nada menos do que uma suposta reparação histórica, já que os colonizadores invadiram. É interessante você saber desse contexto que eu estou falando, de forma bem superficial, de forma rasa, para que você entenda o que está se passando. Porque quando você vê na televisão, vê na mídia, a Espanha está sendo invadida. Gente, Barcelona, Valência, continua da mesma forma. Nada mudou, está tudo da mesma forma. Óbvio, tem muitos marroquinos, muitos imigrantes e tal. Mas esses 50 mil pessoas, primeiro, para atravessar o Estreito de Gibraltar nadando é praticamente impossível. É uma área que o mar ele não é calmo, tem muita correnteza, tanto que nunca criaram uma ponte lá por causa disso, né, segundo os governos. Mas daria, com a tecnologia que tem hoje, daria para criar, mas isso é um dos fatores. Então as pessoas não têm como passar nadando, de bote ou barco, só se tiver um dia calmo, e mesmo assim a fronteira é bem vigiada. E o exército espanhol, ele está lá, primeiramente, porque aquela parte da Espanha não faz parte da OTAN. Aí você vai dizer, Anderson, como assim? A Espanha não faz parte da OTAN? Faz, só que o artigo 5 da OTAN fala que é só a Europa e o Trópico de Câncer, ou seja, aquela parte da África ali, caso eles sejam invadidos, a Espanha vai ter que defender por eles mesmos. É por isso que o exército tem um exército muito forte lá na cidade de Ceuta, não só para vigiar o Estreito de Gibraltar, mas também por essa questão. Então, entendeu aí o contexto, né? População mais do que dobrou. Hoje, no dia de hoje, a gente tem conhecimento que vários imigrantes voltaram
estabeleceu-se um caos na cidade. Só que tem outra coisa que é o seguinte: a maioria das pessoas que moram em Ceuta, inclusive os próprios muçulmanos, não querem fazer parte do Marrocos. E existem aí teorias da conspiração, então não é fato, não é validado nada, só o que as pessoas estão falando na internet, e eu trago aqui para vocês porque é bom vocês escutarem todas as opiniões, não é a minha opinião, mas as pessoas estão falando que isso foi algo orquestrado pelos Estados Unidos e Israel, porque a Espanha se declarou pró-Palestina e disse que não ia ajudar o governo dos Estados Unidos na guerra do Irã. Então, é interessante que quando você recebeu a notícia, você pesquise para poder entender. Isso é verdade ou não? Não sei. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu sou sempre uma pessoa que trabalha com fatos, né? E dou minha opinião baseada em fatos e não em teoria da conspiração. Então, tem esse detalhe aí. Outra coisa em relação aos marroquinos é que alguns deles sim, e aí é onde vem a parte que as pessoas estão reclamando, quando eles passam ali para o território espanhol, dependendo do filtro, dependendo do que vai acontecer, eles conseguem se transferir para a Espanha. Aí eles pegam um barco e vão para a Espanha continental, depois de passar por entrevista, etc., em busca de novas oportunidades. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, gente: a Europa passa por uma crise migratória muito grande. Isso foi devido aos seus governos quererem manter o PIB, manter a economia girando. E devido aos europeus. Primeira coisa, os europeus não querem fazer filhos. Então eles vão arcar com as consequências de não querer fazer filho. Porque se você não tem população, outra população vai tomar. E isso sempre foi assim. Eu lembro nos Estados Unidos, eu lembro não porque eu não estava lá, né? Mas naquela época que os Estados Unidos estavam sendo construído, né? Os italianos eram os imigrantes dos Estados Unidos. Inclusive eram mal vistos. A máfia italiana, os italianos, etc. Então sempre vai ter um povo que vai ser mal visto, dependendo da época, né? Então os brasileiros eram muito mal vistos aqui em Portugal, hoje já não são. Hoje são os indianos e paquistaneses, pela questão cultural. Então assim, isso é algo muito comum, essa questão da imigração. Não é à toa que na época das cruzadas, tá? Isso é importante também, os cristãos expulsaram os mouros da Península Ibérica. Tá? Então Espanha e Portugal estava sendo dominada pelos mouros e aí as cruzadas eles expulsaram. Agora as pessoas falam que os muçulmanos estão querendo fazer o mundo inteiro virar muçulmano e fazer uma espécie de cruzada reversa, né? Então eu não sei se isso vai acontecer ou não. Tenho muitos amigos muçulmanos, todos são muito gente boa, né? Existe sim os extremos, que nunca é bom, né? Tudo que é extremo é ruim. Mas é importante vocês estarem cientes, né, dessas opiniões aí, que você baseie sua opinião não em grupo do WhatsApp, não em coisas extremistas, nada do tipo. Se existir algo acontecendo no mundo que esteja empurrando para isso, ou algo do tipo, a gente não tem como mudar. Inclusive essas informações vão mudar na sua vida, principalmente você que mora no Brasil. Mas é só para você ficar atento que a gente que é brasileiro, a gente tem que proteger o nosso país e aprender com o erro dos outros e sempre defender nossa soberania, mas ser amigo de todo mundo, né? É uma pena, sim, que a cultura europeia esteja se perdendo, mas também algumas pessoas defendem que isso é consequência do colonialismo, do mal que a Europa fez para o mundo. E a gente vai ver essa nos próximos capítulos aí. A gente está vendo que muitos marroquinos estão voltando. Eu vou parar de filmar aqui rapidinho, só porque eu vou entrar no avião. No mapa, vocês conseguirem entender melhor agora como é que funciona essa situação da Espanha e do Marrocos. O que é que eu acho que vai acontecer, tá? Agora é opinião, não é fato. Eu acho que a comoção, a exposição internacional foi muito alta. Isso vai fazer com que exista uma pressão popular muito grande e fazer com que o governo da Espanha expulse esses imigrantes. Só que, não vou dizer muitos, mas alguns desses imigrantes sim vão conseguir ficar e vão conseguir passar para a Espanha continental. Isso sempre acontece, né? Quantos a gente não tem como saber, mas sempre acontece de eles passarem. Por quê? Porque precisa de mão de obra e tem muita oportunidade de emprego na Europa. Então eles vão ser, digamos assim, legalizados, né? Passam pelo processo, regulamentados, e aí eles vão poder aí ter
as suas oportunidades. Aí a gente tem que entender que muitas dessas pessoas estão desesperadas, né? Marrocos é um país pobre, como vocês sabem. Muitas dessas pessoas elas estão ali em situações de pobreza extrema, situação de vulnerabilidade. Então, assim, essas pessoas estão tentando de tudo ali para poder ter uma vida melhor, com dignidade. Então a gente não pode julgar. Se tem alguém, eu sempre falo, né? A culpa nunca é das pessoas que estão buscando uma oportunidade. A culpa é do governo e das pessoas que colocam no governo poder. Se o governo afrouxou as regras e está precisando de mão de obra, a população tem que pressionar o governo e nunca as pessoas que invadem, porque as pessoas que invadem vão sempre buscar oportunidade. Deixando claro que eu sou contra qualquer ato de vandalismo praticado pelos invasores, tá? Independente de qualquer coisa, eles são invasores. Hoje eles são invasores, assim como os europeus eram invasores séculos atrás. Então não deixam de ser invasores. Só que se eles estão invadindo para buscar oportunidade de trabalho, eu acho que é válido. A causa é válida. Se eles estão invadindo para poder fazer coisas erradas, aí tem que ser deportado, mandado embora mesmo, o mais rápido possível, porque só faz mal à população, a própria população, inclusive muçulmana que mora lá. Essa é a minha opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo imparcial, sem floreio, sem muito mimimi, segue e se inscreve no canal, porque toda semana, quase todo dia, tem vídeo novo, diferente. Dá uma olhada nos meus outros vídeos aí no canal, ó. Tem muito vídeo legal, tem vídeo ainda tipo Fora no Mundo, da Copa, tem muita coisa interessante. Esse é meu canal secundário. Se você não conhece meu canal principal, caiu aqui de paraquedas, eu tenho um canal chamado 196 Sonhos. Aí sim, são vídeos mais elaborados, são vídeos na rua, interagindo com pessoas, com muito mais conteúdo. Esse canal aqui são vídeos que eu faço dando a minha opinião e falando fatos, etc. Tamo junto e até o próximo vídeo.